Som. Glória a Deus. Eu quero adorar o Senhor nesta hora com um cântico do Matos Nascimento. Estava revirando a minha pasta. Hoje eu encontrei esse cântico que tem como título Glória a Deus. Eu quero primeiramente louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. Quero também agradecer aos nossos pastores, pastor Marcos Roberto Dias, pastora Marta, toda a família pastoral, por esta oportunidade. E hoje, irmãos, quando o pastor Gedielson me ligou, falando para preparar uma palavra, a primeira palavra que veio ao meu coração foi o Salmo 23, que há algum tempo eu já venho estudando este Salmo, e eu quero compartilhar com você algumas riquezas que este Salmo traz para a nossa vida. Hoje é um culto de ensino, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e vai nos ensinar bastante coisas importantes. E também quero dizer que nós não vamos conseguir chegar até o verso 6. Eu vou me esforçar para a gente terminar pelo menos o verso de número 1, que esse salmo trata. Na minha epígrafe diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O verso de número 1, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, ele é qualificado como um cântico de confiança, onde Davi, ele centraliza a atenção no fato de que nós podemos confiar em Deus, e que mesmo em tempos de desespero, sua bondade e o seu cuidado para com o seu povo devem ser expressados, pois Deus, ele deleita-se em saber que aqueles que nele creem, confiam sua vida a ele. Assim como uma ovelha indefesa, ela depende da proteção do pastor, Davi aqui, ele usa essa metáfora, para expressar o cuidado de Deus para com o seu povo, e mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempos de lutas. Por quê? Porque nós dependemos dele. Eu quero aqui, ainda a título de introdução, trazer uma palavra, uma advertência ou um entendimento para você. Hoje nós estamos vivendo muitas pessoas que contestam as Escrituras. Nós temos aí um número muito grande hoje de pessoas que se chamam desigrejados. Pessoas que estão decepcionados com a igreja, decepcionados com os pastores, decepcionados com ministérios, decepcionados com a própria palavra de Deus. Mas tudo isso se dá por conta de uma interpretação errada das Escrituras. E eu quero trazer essa advertência para que você aprenda nesta noite algumas coisas que são muito importantes, porque o número de desigrejados, de pessoas que estão desistindo da fé, que dizem que a palavra de Deus não se cumpre, de tantas pessoas que combatem a veracidade, a inspiração da palavra, eu acredito que trazer essa advertência para que nós para que nós venhamos a compreender a palavra de uma forma correta, e não venhamos a entrar nesse número que nas pesquisas estão crescendo de pessoas que se decepcionam por alguma coisa relacionada com a palavra de Deus ou a igreja. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A maioria dos cristãos, nós, automaticamente, temos por certo que tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a nossa posição. A Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus.
De Gênesis a Apocalipse, Deus inspirou homens para que escrevessem, para que trouxessem a revelação de Deus. Porém, existe uma coisa que nós não podemos entender. A Bíblia, ela tem também palavras que são os homens falando sobre Deus, os homens expressando verdades acerca de Deus, né? Nem tudo que você lê na Bíblia é mandamento e promessa. A Bíblia é um livro que ela tem vários estilos literários. Ela tem lei, ela tem mandamento, ela tem promessa, ela tem evangelho, ela tem epístola, ela tem narrativa. Então a Bíblia, ela é rica em linguagem. E quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós precisamos estar consciente que tipo literário que nós estamos tratando. Porque senão nós podemos esperar coisas que a palavra de Deus não está dizendo. Eu vou esclarecer isso para você, você vai entender direitinho. Vou dar um exemplo aqui. Lá no livro de Provérbios 22, verso 6, a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando ficar velho não se desviará. Aí alguém chegou para mim e falou: a Bíblia não é certa, a Bíblia se contradiz. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que se criar a criança no caminho de Deus, mesmo que ela crescer, ela não vai desviar. E lá na cadeia está cheio de filho de crente, está cheio de filho de crente desviado. Aí eu disse: mas aonde você leu isso? Eu li na Bíblia. Eu falei: mas aonde? Que lugar que você leu isso? Aí ele falou: foi lá em Provérbios. Eu falei: opa, você leu isso onde? Em Provérbios? Ah, então entenda uma coisa. O que é um provérbio? Provérbio são conselhos práticos e sábios que alguém passa para outro. Quando Salomão escreveu Provérbios, ele estava dando conselhos ao povo. E esses conselhos, ele tem 99% de dar certo. Por quê? Porque é um conselho sábio. Mas tem 1% que pode dar errado. Quando Salomão disse que criar a criança no caminho de Deus e ela ficar velha, quando ela ficar de idade, ela não faz se desviar, isso é um conselho que você tem 99% de chance de que isso aconteça, mas não é uma promessa. Deus não mandou Salomão escreve isso, é uma promessa. Promessa é isso, ó. Por exemplo, quando João diz: aquele que tem o filho tem a vida eterna, isso é promessa. Agora, provérbios são textos de conselhos práticos para vidas. São inspirados por Deus? São inspirados por Deus. Mas pode ocorrer que não aconteça como no verso 22, no capítulo 22, verso 6. Então é importante, quando nós nos achegamos na palavra de Deus, que nós venhamos a entender o que está dizendo aqui. É uma promessa, é um mandamento, é uma narrativa, é um poema, para que a gente possa fazer uma aplicação coerente com aquilo que a palavra está revelando. Então é muito importante, quando nós nos aproximamos de um texto, para estudá-lo, para transmiti-lo e para aplicá-lo na nossa vida cotidiana, que nós venhamos a entender que tipo literário é esse. Porque senão acontece o que está acontecendo, que nós estamos vendo nas pesquisas aí, crescendo o número de pessoas que se dizem decepcionados. Inclusive o pastor Paulo Romero, acho que alguns irmãos devem conhecer, ele escreveu um livro muito interessante que chama assim, Decepcionados com a Graça. Por quê? Conta a história e testemunho de muitas pessoas que, por causa de uma palavra dessa, por causa de uma profecia que às vezes ouve, mas não confere com as Sagradas Escrituras, e se decepciona achando que Deus errou, e não é assim. Por isso, meus irmãos, é muito importante, quando a gente se aproximar de um texto, a gente entender que tipo de texto é esse, para que a gente possa fazer uma aplicação sadia e possa ter o conhecimento aprofundado, né? É lógico que o Espírito Santo nos ajuda, mas para interpretar a palavra, irmão, é esforço aqui, ó, é estudo. É estudo, é dedicação, é leitura. Porque o Espírito Santo, ele não vai colocar a interpretação, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que entender. Amém? Então vamos entrar aí
com essa palavra. Então, toda vez que você for... um pouquinho de água também. Toda vez que você for ler um texto, então você entenda. No caso aqui, nós estamos nos Salmos. O que são os Salmos? Os Salmos são basicamente orações e hinos a Deus que expressam, veja bem, que expressam verdades acerca de Deus, em forma de cântico. Os salmos, portanto, são de grande benefício para o crente que deseja ter ajuda da Bíblia para expressar alegrias, tristezas, sucessos e fracassos, esperanças e pesares. O livro é conhecido como saltério, lira ou harpa, uma composição de 150 textos poéticos de lamentação, você vai encontrar aqui, você vai encontrar súplica, você vai encontrar louvor, você vai encontrar ação de graças, de tempos e lugares diferentes. Por isso que quando você vai ler um salmo, você nunca diz assim, vamos ler o Salmo capítulo 1, não. É Salmo de número 1, é Salmo de número 2. Por quê? Porque os Salmos é uma coleção de livros. Tem vários autores, não foi um único autor que escreveu. Então, se você, por exemplo, quer uma aplicação boa, se você quer aprender a orar, né, leia o livro de Salmos. Veja como os salmistas oravam, como se expressavam a Deus através da oração. E isso é muito importante. Então, o Salmo 23, esse salmo que nós estamos estudando, ele é considerado cântico de confiança, onde Davi, ele centraliza a sua atenção no fato de que se pode confiar em Deus, né, em tempos de crise, em tempos de dificuldades. Então, esse é o nosso propósito nessa noite, entender que aqui é um cântico, é uma oração de confiança, onde Davi vai nos apresentar como que nós podemos confiar nesse Deus. O verso de número 1 já nos traz algumas lições. Davi inicia assim, o Senhor. Talvez para mim e para você falar o Senhor seja algo bastante costumeiro, né? O Senhor, o Senhor. Mas, no período que as Escrituras foram escritas, chamar Deus de o Senhor expressa uma verdade muito profunda. Quando eu falo o Senhor, eu estou me referindo a um Deus que se relaciona com a sua criação, que se relaciona com o seu povo. É diferente de quando eu chamo Deus de Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Né? O El Shaddai vai transmitir a ideia de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas quando Davi, ele começa aqui dizendo, o Senhor, né? Para o judeu naquela época, e quando esse texto foi escrito, o Senhor é aquele que mantém um relacionamento com o seu povo. Ele não é um Deus que, como muitas teorias dizem aí, que Deus criou e se afastou da criação e não quer saber de nada mais de nós, que a gente que se vire aqui na terra. Não, Deus não é assim. Deus, ele é transcendente, ou seja, ele vai muito além da nossa compreensão, ele está muito acima de nós. Ele é transcendente, nós não temos a capacidade e nem teríamos nenhum tipo de compreensão sobre esse Deus se ele não se auto-revelasse pelas Escrituras. Só que ele é transcendente, mas a gente chama ele também de imanente. O que é isso? É língua estranha? Não. Imanente significa que Deus, ele está presente. Deus, ele se preocupa com a criação. Deus, ele se relaciona com a sua criação. Ele é transcendente no seu poder, na sua glória, mas ele é imanente porque ele mantém um relacionamento com a sua criação. Porque se não fosse assim, o sol não viria, a chuva não viria, a semente não daria o seu fruto.
Mas como Deus se preocupa e Ele tem contato com a sua criação, então Ele permite que venha a chuva, que venha o sol e que todos os elementos que favorecem a vida humana continuem, tanto para aqueles que o servem, como também para aqueles que não o servem. Então, o Senhor, quando você fala o Senhor, irmãos, se revista do entendimento de que esse Deus, Ele se relaciona com você. Ele se relaciona com você. Ele se preocupa com você. Ele é o Senhor. É interessante que eu estou fazendo uma interpretação aqui, que a gente chama de sincronia. O que é sincronia? Quando eu faço uma interpretação sincrônica, eu pego o texto e faço a interpretação no modo como ele está aqui, como ele chegou a mim até hoje, como está aqui na minha Bíblia, na sua aí. Se eu fosse fazer uma interpretação diacrônica, aí eu ia estudar o texto como ele foi sendo formado durante os séculos até chegar ao dia de hoje. Por isso que eu vou pegar os verbos aqui no português, porque nós estamos estudando o texto na forma como ele está aqui e chegou até nós. Então tem essa diferença também. É interessante que ele diz assim, o Senhor é. Ô irmãos, às vezes a gente lê esse é, e parece que não é nada. Mas aqui nós temos o quê? Nós temos um verbo que está no tempo presente. Então, Davi está dizendo assim, esse o Senhor, que mantém relacionamento com a sua criação, que se preocupa com o seu povo, que está atento a todas as coisas, Ele é um Deus presente. Ele está presente na minha vida, Ele está presente na tua vida. Ele está presente no meio do seu povo. Ele está presente na vida de todos aqueles que o temem e clamam, porque Ele é o Senhor, Ele é. Ele não vai ser ou não será. Ele é nesse momento, é hoje, irmão, irmã, entenda uma coisa, independente da situação que nós possamos viver, né, seja ela boa, seja ela na prova, na luta, ou seja ela na bonança, o Senhor Ele está presente na tua vida, Ele está contigo, Ele não te abandona. Mesmo que muitas vezes Ele não faça exatamente aquilo que você quer que Ele faça para a tua vida, mas entenda que o Senhor Ele está presente, Ele se relaciona com você, e se você tem passado por alguma situação, entenda, Deus está no comando e Ele quer tratar com você em alguma área da sua vida. Então, ele começa dizendo, o Senhor né? Por isso que Ele é o grande eu sou, né? Como Ele se apresentou a Israel, né? Não vai ser ou não foi, Ele é. Então, Ele é agora, Ele é neste momento, independente da sua condição, independente do momento. Então, a primeira aplicação que nós podemos fazer nesse o Senhor é que Deus como o pastor pessoal, porque aqui Davi está falando que o Senhor é o nosso pastor. Então, Deus como nosso pastor pessoal, Ele é pessoal. Por que Ele é pessoal? Porque Ele conhece seu nome. Ele sabe que tipo de sangue você tem. Ele conhece a tua digital. Quando você ora, Ele entende. Bom, essa voz eu sei de quem que é. Essa voz é do pastor Gedielson. Essa voz é do evangelista Marcos. Ah, essa voz é do Wagner, diácono Wagner. Ah, essa voz é do pastor Carlão. Porque ele é o nosso pastor pessoal. Irmão, toma posse dessa palavra, irmão. Ele é pessoal. Ele não está distante de você, não está distante de nós. Ele quer manter relacionamento com nós. Então, Ele é o nosso pastor pessoal. Isso nos remete a um relacionamento pessoal entre o crente e o Senhor. Só que na construção de um relacionamento, como que se constrói um relacionamento? É vivendo ações concretas. Davi está expressando aqui que o nosso relacionamento com o Senhor que Ele não é um relacionamento abstrato.
Deus está lá num alto e sublime trono sentado e eu estou aqui na terra. Ah, que distância! Não é isso. Davi, né, ele usa essa metáfora, né? E o que é uma metáfora? Metáfora é quando você compara duas coisas, né? Quando uma tem a qualidade da outra. Então ele está comparando Deus aqui a um pastor. E você tem que entender, quando lê esse texto, que quando Davi escreve dessa forma e usa esse tipo de linguagem, ele está vivendo no momento em que todo mundo que ele conhecia naquela época sabia o que era um pastor. É uma linguagem pastoril. O povo de Israel era um povo pastoril. Então, essa linguagem para eles lá era muito fácil de compreender. Agora, para nós, século 21, era da pós-modernidade, o pastor. Quando a gente pensa em pastor, o que a gente pensa? Um homem com a gravata e uma Bíblia na mão. Mas ali, né, os primeiros leitores desse texto a quem ele foi dirigido, né, eles, quando falavam o pastor, eles já tinham essa dimensão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que mantém um relacionamento pessoal com o seu povo. Então, o Senhor é o meu. Agora tem outra coisa aqui. Veja que, depois que ele usa o Senhor é, ele vai usar um pronome possessivo. A gente às vezes não para pensar nisso quando lê o texto, né? Por isso que você está percebendo como é interessante você ir analisando o texto, né? Para você poder extraindo verdades. Então ele diz assim: o Senhor é o meu. Oh, irmãos, que coisa gostosa. Quando nós nos referimos a Deus com esse pronome possessivo, o Senhor é meu, fala de intimidade. Não é assim? Ela é minha esposa, ele é meu marido, ele é meu filho, ela é minha filha. Então, quando eu falo assim, o Senhor é o meu, está falando de intimidade. O irmão, você já parou para pensar no benefício, na glória que é nós sabermos que temos um Deus no qual Ele é presente e que nós podemos ter intimidade com Ele? Intimidade, irmão, coisa linda. O Senhor é meu. Eu tenho intimidade com Ele. Eu posso ter intimidade com Ele. Aí eu faço uma pergunta para você. Como é que você tem medido a sua intimidade com Deus? Porque, irmãos, às vezes, nós nos concentramos tanto nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, que a gente para de contemplar as grandezas e as belezas de Deus. Ficamos focados, ai meu Deus, a mente não liberta disso, é só pensando na dificuldade, no problema. Meu irmão, o Senhor é o meu, Ele é o teu pastor. A vida cristã não se resume numa luta interminável contra o diabo e suas hostes, e luta em cima de luta, mas a vida cristã, ela precisa ser uma contemplação da glória, da graça, da intimidade que nós podemos ter com Deus. O Espírito que no século 21 está aí, né? É só você, quando você vai ler lá Timóteo capítulo 3, é avareza, é desobediência, mas nós como cristãos, nós como homens e mulheres que possuímos a maior riqueza que Deus podia nos deixar depois da salvação em Cristo, foi a sua palavra, para refletirmos, para meditarmos, para tentarmos dentro da nossa humanidade entrar, penetrar na glória, na presença, na intimidade de Deus. O Senhor é meu. Oh, que coisa gostosa. Nós podemos desfrutar da intimidade desse Deus. Às vezes, quando nós pararmos um pouco de pensar só nos problemas e realmente começarmos a
olhar para a grandeza do nosso Deus, talvez muita coisa vai mudar. Porque o trabalho de Satanás, sabe qual que é, irmão? É desviar a nossa atenção. E ele vai desviando a nossa atenção, com problema, com não sei o quê. Aí a gente começa a tratar Deus como um objeto. Deus faz, Deus abre, Deus está. E aqui o salmista, ele está tranquilamente, dentro da sua época, lógico, eu tenho certeza que ele tinha os seus problemas, suas dificuldades sociais e tantas coisas que Israel viveu, mas ele fala com uma segurança: o Senhor é o meu. Então ele é presente e ele tem intimidade. Só que aí, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Aí eu fui ler um pouquinho sobre o pastor naquele período. Aí eu descobri algumas coisas interessantes. O pastor tinha como função, olha aí, encontrar pasto e água numa terra muitas vezes árida e pedregosa, como era aquele pedaço, né, da Palestina, apesar de estar próximo do crescente fértil. Ele também precisava proteger o seu rebanho das intempéries do tempo, especialmente do frio, da noite, do sol escaldante e dos predadores. Tinha também que recuperar qualquer ovelha que se perdia. Olha que interessante. Então, as funções do pastor, né, principais era ir à frente do rebanho, proteger o rebanho, prover alimento para o rebanho, ou seja, conduzir o rebanho a pastos verdejantes e principalmente recuperar as ovelhas que se desviavam durante a caminhada. Qual que é a aplicação que nós podemos fazer aqui? Davi está comparando Deus como nosso pastor, que cuida. Olha que coisa linda, irmão. Será que Deus tem cuidado de nós? Puxa vida, eu estou aqui, irmão. Olha que coisa. Você está aqui, irmão. Mas Deus está cuidando de você, irmão. Então, Davi está comparando Deus com um pastor que cuida, que provê sustento. Eu acredito, irmãos, que na nossa casa tem um sustento. E às vezes, quando Deus deixa você passar uma situação que acaba, Deus ele manda: opa, irmão, eu estava passando aqui, Deus tocou no meu coração, rapaz, ó, trouxe uma. Por quê? Porque o pastor, o Senhor, que é o nosso pastor, ele cuida, ele provê sustento, ele protege o seu povo em todo o tempo. Ah, pastor, mas quantos dos nossos irmãos partiram? Irmão, dos nossos irmãos que partiram, nós temos saudades, mas uma coisa eu tenho certeza: um dia nós nos encontraremos. Se foi agora, é porque foi o momento, e Deus sabe o porquê. Mas nós que estamos aqui, Deus continua cuidando de nós. Ele sempre está disposto a buscar a ovelha que está perdida. Veja hoje, irmão, o que essa pandemia trouxe, o que a tecnologia trouxe. Quantos milhões de pessoas estão ouvindo o Evangelho? Quantos milhões de pessoas que talvez não tinham nunca ouvido, nem entrado numa igreja, hoje vai no YouTube e de repente se depara com uma pregação, liga a televisão, tem lá um monte de programas que também pregam a palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo pregada. Sabe por quê? Porque Deus disse a Timóteo que o desejo dele é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do nosso sumo pastor, que quer que todos os homens sejam salvos. É interessante que o Senhor Jesus, no capítulo 10, no verso 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Oh, irmão, que coisa linda.
Davi está usando essa metáfora, e hoje nós sabemos que nós temos um sumo pastor, que está ao lado direito do Pai, que intercede por nós, que nos garante a vida eterna. Oh, meus irmãos, que essas verdades possam germinar em nosso coração, na nossa alma, e produzir a fé, produzir a confiança, produzir o entendimento que nós não somos um povo largado, nós não somos um povo sem dono, nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, irmão, é o povo de Deus, não é um povinho. Não é um povinho qualquer, é um povo que já está destinado à vitória. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis 3,15, Deus, quando estava ali falando com aquele espírito que usou aquela serpente para enganar a mulher, para seduzir, ele disse assim: olha, eu vou levantar um que vai pisar na tua cabeça. Tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. Ou seja, ali, no início da história, quando começa a guerra espiritual entre as trevas e os filhos dos homens, entre aqueles que serviriam a Deus, a vitória já estava decretada, porque o Filho de Deus já estava prometido para vir à terra para salvar. E é interessante que Paulo vai dizer assim: e como não nos dará com ele todas as coisas, aquele que nem mesmo poupou ao seu próprio filho? Então, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que Davi incentiva a confiar em Deus, principalmente, por quê? Porque Ele é nosso pastor, o pastor que cuida e protege as suas ovelhas, o pastor que nos ama tanto que realmente deu a sua vida por nós. Então, primeiro princípio na construção da fé, o primeiro princípio para o entendimento no seu relacionamento com Deus, é você ter isso em sua mente. Convicção de fé. De quê? De que Deus é o seu pastor. De que Deus é aquele que cuida. Só que tem uma coisa que nós precisamos colocar aqui nesse momento, que está implícita quando a gente pronuncia essa frase, que diz assim: o Senhor é o meu pastor. Existe algo implícito aí. E o que está implícito aqui? Se eu chamo Deus de meu pastor, eu estou me colocando na condição de ovelha. O Senhor é o meu pastor. Opa, se Ele é o meu pastor, eu tenho que estar, pastor Gedielson, na condição de ovelha. Tem gente que às vezes não está muito na condição de ovelha, só quer saber de exigir. Exige de Deus, exige da igreja, exige das pessoas, mas não é assim não. Quando nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, eu estou em condição de ovelha. E as ovelhas, se você for estudar esse animal, a ovelha é um animal extremamente dependente. A ovelha não é um animal que tem iniciativa. Se não levar ela para as águas, ela não vai atrás. Se não levar ela para o pasto, ela não vai atrás. Por quê? Porque ela depende do seu pastor. E é interessante que o Senhor Jesus, no capítulo 10 de João, versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Opa! Olha que coisa interessante, Nós temos o nosso pastor, que é o nosso Deus. Agora nós estamos vivendo na condição de ovelhas.
Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Você tem ouvido a voz do pastor? E aí eu coloco até os pastores, né? Você tem ouvido a voz do teu pastor aqui, que foi colocado por Deus e que fala contigo toda semana? Você tem ouvido a palavra dos pastores que Deus coloca aqui para falar? Quantas pregações, quantas palavras Deus tem falado deste púlpito, através do nosso pastor, através dos pastores que pregam aqui, através dos ministros que ministram a palavra de Deus. Então, meus queridos, essa é algo que não pode, não dá para a gente só olhar para o pastor sem a gente entender que nós temos que estar na condição de ovelha, e a condição de ovelha, ela está atenta à voz do seu pastor. Como tem sido a nossa sensibilidade? Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, com todo temor e tremor de Deus. Às vezes eu fico preocupado de toda vez a gente ter que falar muitas vezes a mesma coisa. Às vezes nós criticamos o povo de Israel, mas às vezes nós somos que nem eles. Quantas vezes a gente ouve a mesma coisa? Fica tranquilo, Deus está no controle, Deus é o nosso pastor, mas a gente se desespera, a gente olha para as dificuldades, a gente olha para uma coisa, para outra, e acaba tirando a centralidade e a glória de Deus, a intimidade de Deus na nossa vida. Então, quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou na condição de ovelha. E as ovelhas, como animais dependentes, precisam ser guiadas para o alimento, para a água, necessitam de proteção contra os animais selvagens. A ovelha não consegue sobreviver sozinha no deserto, mas deve sempre estar em companhia do seu pastor. Uma vez que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, desta forma, quando eu digo o Senhor é o meu pastor, estou dizendo que eu dependo dele. O Senhor é meu pastor, eu sou a ovelha, eu dependo dele. E não existe coisa melhor, irmão, do que você depender de Deus. De você depender do Senhor Jesus. De você, quando eu falo Deus aqui, eu estou falando no sentido da trindade, né? Porque Deus está no plural, Elohim, né? Está no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando nós dependemos de Deus, quando nós compreendemos essa verdade, irmão, nosso coração começa a se tranquilizar. Por quê? Porque eu sei que Ele é meu pastor e Ele não vai falhar. Agora, eu preciso realmente estar na condição de ovelha. Então, o segundo princípio que eu quero destacar aqui, que nós venhamos aprender nesse texto, é que nós, como ovelhas de Deus, somos totalmente dependentes da sua proteção e dos seus cuidados. Agora vem a pergunta: você tem crido nisto? Você tem crido nisso? Você tem acreditado de todo o teu coração, com todas as tuas entranhas, com toda a sua intelectualidade, com todo o seu sentimento, com tudo que você tem como um ser humano? O Senhor é o nosso pastor. E tendo Ele como pastor, fica tranquilo, irmão. Porque não existe força maior. Lembra quando eu disse que Deus é transcendente? Ele é grande. Isso significa também que não existe nada nem ninguém que está acima, ou seja, maior do que Ele. E isso nós precisamos ter convicção. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos bombardeados todos os dias por mensagens subliminares na televisão, nas redes sociais e tantas coisas, mensagens subliminares, filosofias, né, como relativismo hoje, né, tudo é relativo, isso depende de como você vê as coisas. Não, irmão, para o crente não existe relativismo, não. Para o crente a palavra de Deus é a verdade que revela o Deus no qual nós servimos, que é verdade e que é vida.
Só que para isso, irmão, eu tenho que estar na condição de ovelha. Então, quando você dizer, o Senhor é o meu pastor, então nós temos que nos olhar no espelho e ver se nós estamos realmente na condição de ovelha. Se eu tenho conseguido discernir o que Deus tem falado, se eu tenho conseguido entender o que Deus faz. Porque, às vezes, irmão, a gente tem o costume de achar que Deus vai falar com a gente, é só quando Ele levanta o profeta, eis que te digo e tal. Né? Não, irmão, Deus fala através de circunstâncias, Deus fala através da palavra, Deus pode usar profetas, porque tem muito profeta ainda hoje no mundo, tem uns picareta, desculpa a expressão, mas tem profetas de verdade também. Deus nos fala de muitas maneiras. O grande problema, irmãos, é que nós muitas vezes perdemos a sensibilidade, nós nos enraizamos tanto na materialidade da nossa humanidade, que a gente começa a perder certas percepções. Às vezes nós queremos que Deus, que é o nosso pastor, Ele só faça coisa grande. E não é assim, irmão. Deus trabalha nas coisas pequenas. Deus trabalha nos detalhes. E a gente percebe isso quando Deus ele manda construir o tabernáculo, irmão. Lê lá. Às vezes as pessoas não lêem muito o livro de Êxodo, de Levítico, porque é muita lei, é muita coisa, muito detalhe. Aí quando você lê com atenção, entendendo que aquilo ali também é a palavra de Deus, que revela alguma coisa de Deus para nós, você começa a ver Deus dá a medida, Deus dá as cores, Deus dá um modo de construir, Deus dá todos os detalhes assim, de uma forma, Deus é detalhista. Então quando se nós que somos ovelhas, perdemos essa percepção, a gente começa a entender, ou a somente ouvir a Deus, da forma que alcança a nossa expectativa humana. E não é assim, irmão. Espiritualidade, ela vai acima da nossa humanidade. É que nem fé e razão, a grande discussão da filosofia. Fé e razão. O crente precisa ter razão, precisa utilizar da razão? Lógico. Por isso que Paulo vai dizer, apresenta um culto racional. Porque eu preciso da razão. Só que no relacionamento com Deus, essa razão ela é ultrapassada pela confiança e pela fé no Deus que eu chamo de meu pastor. Porque Ele é o Senhor. É meu. Então essa dimensão da vida cristã, ela precisa ser resgatada, irmãos. Nós estamos vivendo num momento de muita superficialidade. Principalmente no nosso relacionamento com Deus. E não estou dizendo aqui que a gente vai passar 5, 6 horas de joelho orando, como fizeram muitos dos grandes avivalistas do século XIX. Não, não é isso, não. Mas é termos disciplina, constância, naquilo que nós fazemos, no nosso momento de oração, no nosso momento de reflexão da palavra, nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós temos que sair da superficialidade e adentrar nas profundezas de Deus, através da sua palavra, através da compreensão. A compreensão, um grande teólogo do terceiro século, Anselmo, ele dizia assim, creio porque entendo. Só que ele não está aqui colocando a racionalidade acima da fé, mas ele está colocando algo importante, que eu preciso compreender também. Às vezes eu leio, aqui o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu pego a totalidade da frase, sem muitas vezes analisar o que está escrito aqui. Por quê? Porque eu estou muito superficial, é ler para compreender logo tudo de uma vez. Hoje eu estou no imediatismo, é tudo rápido, tem que compreender rápido, você tem que ser rápido, não é assim. Na comunhão, na intimidade com Deus, na revelação da palavra,
precisa haver uma centralidade maior. Então, segundo princípio, nós como ovelhas de Deus, somos totalmente dependentes da sua proteção, dos seus cuidados. Aí, por isso devemos compreender que, quando eu digo que Deus é o meu pastor, no meu íntimo, tenho que ter fé que realmente Deus cuida de mim, Deus está comigo e posso ter intimidade com Ele. Eu gosto muito de usar essa... Já estou terminando, irmãos. Já estou terminando. Eu gosto muito dessa ilustração. E geralmente... Eu já cheguei a falar ela aqui, um dia que eu preguei aqui sobre João, capítulo 14. Eu falei essa ilustração e eu quero repetir agora, para que você entenda o que é esse relacionamento de intimidade com Deus, com a fé, com a confiança. Tem uma história, uma ilustração sobre um alpinista. Um certo alpinista, ele resolveu escalar o Monte Aconcagua, que é um dos maiores picos do hemisfério sul. 3.900 e alguma coisa de altitude. E ele pensou assim, eu vou sozinho e vou em um dia, porque eu quero entrar no livro dos recordes. E aí aquele alpinista saiu e foi para lá e começou a escalar o Monte Aconcagua. E sobe, sobe. Quando a noite chegou, ele não tinha se preparado para acampar, porque ele queria chegar lá e naquela noite, a noite foi um breu, irmão. Sabe quando está um breu, que não tem estrela, não tem nada? Ele não estava enxergando nada, mas ele continuou subindo. Quando faltava mais ou menos uns 100 metros para ele alcançar o topo da montanha, ele escorregou e começou a cair. E ele começou a cair numa velocidade vertiginosa, despencando, irmão. E conforme ele ia caindo assim, na mente dele, ele ia vendo toda a sua vida num relance. Aí daqui a pouco ele sentiu o tranco. Tum! É porque todo alpinista experiente, conforme ele vai subindo, ele coloca uma estaca e amarra uma corda. Para se caso ele cair, né, não cair de uma altura muito, muito extensa. Aí ele caiu, irmão. E ficou pendurado assim. Aquele breu, aquele escuro, ele não via nem um palmo à frente do nariz. E ele, para lá e para cá, um frio, meu hemisfério sul, imagina. Um frio e ele para lá e para cá, daqui a pouco ele grita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, 3 vezes. Na terceira vez, ele ouviu a voz de Deus. Aí Deus disse para ele assim, meu filho, você crê realmente que eu possa fazer isso? Eu creio, Senhor, eu tenho certeza, eu confio, eu acredito que o Senhor pode me ajudar e tal. Aí a voz disse para ele, Deus dizendo, então meu filho, corta a corda. Quando Deus falou assim, corta a corda, aquele frio, um breu, ele não estava enxergando nem o fundo, se ele estava alto, se ele estava baixo, aquela escuridão. Ele falou, o quê? Ele se agarrou na corda. No outro dia, quando o resgate chegou, os 2 rapazes do resgate chegaram perto dele assim, olharam, pastor de Deus, e falaram assim, meu Deus, olha, que falta de sorte desse rapaz, morrer congelado, agarrado a uma corda a 2 metros do chão. Irmão, o Senhor é o meu pastor. Eu não vou nem entrar no nada faltará, porque não vai dar tempo. Então o que eu quero deixar nessa noite, que o horário já se foi, é que o Senhor é o nosso pastor. Ele é o meu, ele é o teu. Além de ele estar presente, ele tem intimidade com você. Se talvez em algum momento você tenha achado que está sem intimidade com ele, nessa noite ele me mandou falar para você aqui, olha, ele tem intimidade com você. Abra teus ouvidos, abra teus olhos, comece a contemplar a glória, a grandeza de Deus.
Vamos parar de ficar olhando só para o problema, só para isso, só para aquilo. Não. A vida cristã, como eu disse, ela é uma contemplação da glória de Deus. Não é uma vida só de ai, o diabo está me perseguindo. Ai, que estou com problema. Não, meu irmão, comece a contemplar a glória de Deus. A segunda parte do verso, que diz aqui, nada me faltará, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas guarde esta palavra. Deus é o nosso pastor, que está presente, que tem intimidade conosco, que é o pastor que cuida de nós, que nos sustenta, que está conosco e que mantém um relacionamento íntimo conosco. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E numa próxima oportunidade a gente termina este salmo que é muito rico para as nossas vidas. Deus abençoe, pastor Gedielson. Obrigado pela oportunidade.